Sandro. Bom dia aos ouvintes aí, a todos, né? Bom dia, Rogério. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Renata, Sandro, né? Sandro, isso. Rogério, eu acho tão importante a sua participação aqui hoje, porque não só o Brasil, como o mundo, nós enfrentamos problemas climáticos, problemas de ordem, até na plantação, nas colheitas. Hoje existe até problemas no preço dos alimentos por conta desse problema climático. Então, o nosso tema hoje é o ser humano e natureza em equilíbrio. Consciência para um futuro sustentável. Mas eu quero, antes disso, Rogério, conhecer um pouquinho de você, saber a sua trajetória, como você chegou a essa consciência sustentável. Tá certo. Eu sou daqui do sul de Minas mesmo, né? Pode chegar um pouquinho o microfone perto. Eu sou daqui do sul de Minas mesmo, né? Da cidade de Boteiros. Apesar de ter passado uma parte da minha vida na região de Campinas, né? E Jundiaí ali. Voltei para cá agora. E eu acho que essa consciência sustentável, né? Ela vem com a pessoa. Porque desde que eu me entendo criancinha, eu gostava muito dessa coisa de índio, viver na floresta. Né? Eu ficava na fazenda do meu avô lá, brincando no meio do mato. Então é um pouco da pessoa mesmo, né? Mas e casa muito com a necessidade atual, né? Hoje nós temos uma necessidade de pensar o meio ambiente, voltar a colocar o meio ambiente quase que em primeiro lugar. Não existe um primeiro lugar. Isso que acho que o grande problema foi essa distinção. No momento que o ser humano se distinguiu do meio ambiente, se apartou do meio ambiente, acho que aí começou o grande problema, né? Então a gente precisa se reintegrar ao meio ambiente e olhar o todo como uma coisa só. Não tem como o ser humano viver sem o meio ambiente, nem o contrário. A gente já faz parte. Sim. Inclusive tem alguns dados bem interessantes que poucas pessoas falam sobre ele, que é o período chamado antropoceno, né? O Holoceno e o antropoceno. Começou o Holoceno há 10 mil anos atrás. Se a gente olhar a curva climática, e eu estava conversando com você sobre os problemas ambientais do clima atual, né? A curva climática, antes de 10 mil anos atrás, existia uma variação climática pequena, assim, pequena entre aspas, grande para nós, seres humanos, né? Mas existia uma variação climática, períodos frios e períodos quentes, né? Seriam as eras meio que glaciais aí. Então, assim, mas era a época dos dinossauros. Dinossauros são milhões, né? Milhões. Dinossauros, a gente está falando de então 60 milhões. Na época dos dinossauros, você tinha uma variação climática muito maior. A variação do clima era gigantesca. E aí o planeta Terra ele foi se reajustando, porque você tem o surgimento de plantas mais resistentes a variações climáticas, e você tem organismos nos oceanos, né, que controlam a absorção de gás carbônico e emissão também de gás carbônico. Então começou a ter uma certa estabilização do clima, que nunca ocorreu uma estabilização total, porque o planeta Terra não é estável ao redor do Sol. O planeta Terra, ao longo de milhares de anos, ele varia a sua distância para com o Sol. Ele não tem um movimento perfeito em volta do Sol, ele tem uma pequena variação. Então existe uma pequena variação climática ao longo dos anos, mas é uma pequena variação climática, né? É imperceptível? Assim? Não seria imperceptível, é imperceptível porque ela ocorre ao longo de milhares de anos. Sim. Então não é uma variação climática de um ano para o outro. Tá. Então a gente, como ser humano, não vai perceber. Né? Mas o sistema, o ecossistema... Se você olhar o clima ao longo dos anos, você tem assim, 10 mil anos mais frio, depois 5 mil anos mais quente. Isso para nós seres humanos é imperceptível. Né? Mas pensando em planeta Terra, é imperceptível. Né? E aí essa variação climática ela começou a se estabilizar por causa da própria evolução do planeta Terra. Tanto que as pessoas chamam hoje, né, o planeta Terra de um ser vivo. Sim. Que se autorregula. E o interessante é que o ser humano faz parte dessa regulação. Claro. Há 10 mil anos atrás, quando nós inventamos a agricultura, tem 10 mil anos que a gente inventou a agricultura. Não existia agricultura antes de 10 mil anos atrás. Olha. O ser humano era nômade, caçador-coletor. 10 mil anos que inventou a agricultura, houve uma nova estabilização. A gente ainda não sabe exatamente como isso aconteceu. O que se percebe é que houve a estabilização. Então você tinha uma variação climática, né, tipo 10 mil anos frio, 5 mil anos quente,
né, com variações de 4 graus, Celsius para baixo. Glaciações, né? As glaciações, exatamente. Isso é uma evolução da natureza, vamos dizer Eu assim? diria que é da natureza, mas a gente tem que se incluir na natureza. Sim, Essa não, a gente está aqui para evoluir, né? O ser humano É. como parte da natureza. Porque se a gente pensar, a natureza promoveu uma certa estabilização, comparando o clima da época dos dinossauros para esse clima agora, estamos falando de 100 mil anos atrás, milhões de anos, para milhares de anos, né? Uhum. Teve uma certa estabilização. Mas depois que o ser humano inventou a agricultura, e tudo indica que é isso, porque não existe outro fator que surgiu nesse meio tempo, o clima se estabilizou quase que completamente. Você não tem nem as glaciações. Ficou bem Tem estável. uma coisa Houve um muito estável. equilíbrio da natureza. Eu não sei te explicar porquê, ninguém sabe explicar porquê. Olha que interessante, ninguém sabe explicar porquê, mas é uma observação. É um fato. É um fato. Que vinha variando e quando veio ficou estável. Uhum. Agora. Você estava falando da proximidade da Terra com o Sol, né? Mas parece que agora, de alguns tempos para cá, o Sol está mais instável. Estão ocorrendo mais explosões e os cientistas estão mais preocupados com essas explosões, da forma como elas vão chegar aqui, No planeta. no planeta. Isso é uma coisa interessante, que é assim, essa preocupação se dá porque essas explosões solares, que são normais, agora podem interferir o ser humano, porque agora nós temos satélites em órbita que sofrem com as explosões solares. Ah, entendi. Entendeu? Então, por isso que agora elas estão começando a se tornar um problema, né? E elas sempre ocorreram. A atividade solar ela varia a cada 11 anos. O Sol tem maior atividade solar e menor atividade solar. O Sol não é sólido. O Sol é uma massa líquida. Líquida não, gasosa. Né? Que flui. Inclusive o centro dele gira, as bordas, os polos giram mais rápidos que o Equador. Olha que maluco, aquela massa fluida ela vai se retorcendo e forma campos magnéticos que explodem às vezes na forma de explosões solares, que são cristalizanas. E a cada 11 anos isso aumenta de intensidade e depois diminui de intensidade. Quando ocorrem as explosões, eles lançam partículas carregadas por sistema solar e vem até o planeta Terra. O que consegue penetrar no planeta Terra acaba interferindo nas nossas comunicações, sistema de comunicação. E pode dar um bug. Pode interferir fortemente nos satélites. Tá? E aí dá um bug. Mesmo temporário e tal, mas pode interferir. Entendeu? Então por isso que é essa preocupação que está surgindo aí. Mas é normal, tá? Uma curiosidade, não sei. Você falou que o Sol vai se distanciando. Não. Existe uma variação. É uma variação que vai e vem, vai e vem. Então não é que ele está se distanciando. Sim, ele vai e vem. Uma variação. Mas pra gente parece que o Sol está muito próximo. Parece que o Sol anda tão quente. Porque parece que ele está chegando na Terra. Porque a sensação que a gente tem atualmente é de calor intenso, um sol mais forte. Ontem o Sol estava queimando a pele. Mas deixa eu só terminar aquele raciocínio anterior. Que a gente tinha variações, glaciações, né? Aí depois de 10 mil anos a gente teve uma estabilização quase total, quase sem nenhuma glaciação, uma coisa impressionante. Mesmo com essas variações de distância entre o Sol e a Terra, na verdade são vários movimentos, né? Que a Terra tem, ela tem as distâncias e ela tem uma certa inclinação. Sim. E o que aconteceu? O ser humano é como se o ser humano tivesse conseguido estabilizar o clima terrestre, o que é muito interessante. Mas ao mesmo tempo, nos últimos 200 anos, devido à queima de combustíveis fósseis, a gente está desestabilizando o sistema climático terrestre de uma maneira muito drástica, como nunca se viu antes, nos milhões de anos atrás. Né? A gente conseguiu fazer com que a quantidade de gás carbônico, que é o que retém o calor na Terra, aumentar assim, mais da metade do seu valor normal, o que faz com que a temperatura atual, pode ser isso, né, então, vai ficar muito maior do que dos milhares e milhares de anos atrás. Ou seja, o ser humano, apesar de ter promovido essa estabilização climática no passado, agora está desestabilizando a um ponto crítico e perigoso. E nosso corpo não é preparado. Então, assim, sem querer ir para aquele, mas só linkando com isso que a gente está discutindo aqui. Do Sol. Qual que ele tinha me perguntado antes de quando a gente começar a nossa conversa, né? Quais são os problemas maiores disso?
problema maior é esse aqui, às vezes você chega no tal do não retorno, né? Você ultrapassa a linha de não retorno. E quais são essas linhas de não retorno? Por exemplo, os polos terrestres são cobertos de gelo, tanto norte quanto sul. E o gelo reflete a maior parte da luz que chega nele, porque ele é branco. A luz branca reflete a luz. Então a luz do sol vem, bate e volta. Aí a luz esquenta. Quando o gelo derrete, você tem rocha embaixo, a rocha escura. Então o sol vem, bate e absorve. Mas absorve assim, sai da água para o vinho. Você refletia quase mais de 80%, agora você passa a absorver 80%. Então é uma mudança drástica. Sim. Se você tiver um aumento da temperatura global acima daquele valor crítico que estão colocando em 1,5 até 2 graus Celsius, você pode derreter os polos. Então não vai ter mais essa camada refletora de luz solar. Você vai ter polos absorvedores de luz solar que vão promover mais um aquecimento do planeta Terra. Então nós temos o aquecimento provocado pela emissão de gás carbônico, que vai promover o derretimento das calotas polares, que vai ajudar a promover o aquecimento do planeta Terra. Essa porcentagem que você convidou agora que os cientistas estabeleceram, né? Isso é uma bobagem, porque nós não temos como prever, controlar a natureza e nem prever o que é que vai acontecer se aquecer demais. Não existe esse controle, eu acho, né? O senhor acha que esse controle, não pode passar, vamos lá, de 2%? Não, é em graus Celsius. Então, mas a gente não tem como controlar isso. Vamos estabelecer uma meta, que nem eles estabeleceram, né? Chegar a tanto por cento, a gente consegue controlar tudo. Eu acho que isso não existe, né? Ou existe? Tem controle dos gases Do efeito estufa, né? Você acha que eles vão conseguir controlar? Eu vou me colocar como cientista. Eu trabalhei na área de pesquisa por muito tempo, inclusive com combustíveis alternativos, à base de restos de alimentos, né? Muitos na faculdade onde eu trabalhava, como pesquisador mesmo. Então eu vou me colocar como cientista. Tá? E atuo nessa área há muitos anos. Dei aula de gestão ambiental. Sim. Na Faculdade de Pitagos, inclusive. Já tem um currículo extenso, é que eu não li aqui, mas você tem. Eu não sei nem quantas formações eu tenho. Tem muitos cursos, formação, doutorado. Doutorado não tem mestrado. Não, mestrado. Nossa, Mas eu diria para você o seguinte: a gente sabe o que gera esse aquecimento. Somos nós que estamos emitindo o que está gerando esse aquecimento, que é o gás carbônico. A gente sabe de onde vem, que é da queima de combustíveis fósseis, tanto petróleo, carvão e gás natural. E se a gente conseguir controlar isso aí, a gente controla a temperatura. Porque existe um estudo que mostra que a temperatura global ela é proporcional ao gás carbônico. E isso é um estudo que vem desde da correlação, né, que se percebeu desde a época dos dinossauros. Sim. Você tem como, furando o gelo, pegar bolhas de ar que estão às vezes quilômetros de profundidade no gelo, lá do Ártico. E essas bolhas de ar te mostram a quantidade de oxigênio que tinha lá, de carbono. E é um oxigênio mais limpo? Não que seja mais limpo. É que na natureza a gente fala oxigênio, mas na verdade existem vários tipos de oxigênio. Porque a gente fala só o pessoal de textura química vai se lembrar disso, né? São os isótopos. É o mesmo oxigênio, mas com pesos diferentes. Então tem um mais pesado e tem um mais leve. E a proporção entre eles te dá uma ideia da temperatura daquele momento. Então só estudando a proporção de oxigênio que existia naquela camada a 1 km de profundidade, você sabe qual a temperatura naquele momento. Então a gente sabe qual a temperatura do planeta Terra lá nos dinossauros, com precisão. E a gente sabe tudo o que vem depois disso. E a gente tem um gráfico de temperatura e a gente sabe também o gás carbônico. Quer dizer, você pega o gás carbônico lá. E a gente tem um gráfico da quantidade de gás carbônico na atmosfera. E os dois coincidem. A temperatura coincide com o gás carbônico, desde aquela época. Então, assim, não existe dúvida de que a proporção de gás carbônico é condizente com a temperatura global. E o gás carbônico, quem está gerando? Nós. Portanto, é a ação do homem. Nós temos a capacidade de controlar o gás carbônico, portanto, controlar a temperatura. Nós temos essa capacidade. É a ação nossa, né? É a ação humana mesmo. É a ação humana mesmo. Tá, porque eu vejo, né, aquelas matérias, né, e
vira e mexe, né, eles estão sempre tocando nesse assunto de controle da temperatura. E eu ficava pensando, mas como será que eles vão controlar essa temperatura? E se isso vai funcionar, né? Não existe uma ideia de controle de temperatura. Existe uma ideia de ações. De controlar o as excesso. Ações também. Né? A ideia hoje é assim, não deixar ocorrer um excesso. Sim. Porque esse excesso, acima de 1,5 graus, você ultrapassa algumas barreiras, né? Alguns pontos de não retorno, que são vários. Então existe o ponto de não retorno do degelo dos calotes polares, que aí vão ajudar na intensificação da absorção de luz e aquecimento. Existe o ponto de não retorno da floresta amazônica, que é muito sério, porque a floresta amazônica é um ambiente pulmão, né? muito equilibrado. É o pulmão do... assim, ele é um pulmão, tem um cientista brasileiro, infelizmente não me lembro o nome dele, mas ele tem uma palestra no TED, que todo mundo deveria buscar. Ele mostra que a floresta amazônica é pulmão, ela é fígado, ela é estômago, todos os órgãos. Sistema circulatório. Ela é um sistema completo. Ela faz tudo no planeta Terra, sabe? E ela controla a temperatura, então ela é um radiador também. Sim. Da temperatura global. Porém, a gente não sabe. Uma árvore na floresta amazônica, ela lança para a atmosfera 1.000 litros de água por dia, através dos poros. A árvore é igual ao ser humano, ela tem poros, ela soa para resfriar. Ela lança na atmosfera 1.000 litros por dia de água. E aí essa água vai para o céu e ela acumula lá e o vento leva. Então é o que eles chamam de rios voadores. A água que corre. Se a própria floresta também emite partículas, como se fossem aromas, né, de cheiro, que condensa essa água e faz chover, lá mesmo. Mas se você começa a cortar a floresta, né, primeiro que você não tem essa água na atmosfera alimentando a própria floresta. Sim. Porque, digamos, a floresta se autoalimenta. É um ciclo, olha que interessante, ela se autossustenta. Eu não sei se vocês sabem, mas a terra da floresta amazônica é muito arenosa. E ela acaba, então, por isso, se empobrecendo muito rapidamente. Se você corta a floresta hoje, igual eles fazem, ela corta e planta alguma coisa, ela produz muito, porque tem muita matéria orgânica ali. É um solo rico. Mas em poucos anos, coisa muito pouco mesmo, no máximo 5 anos ela já fica pobre. Porque o solo enfraquece. O solo enfraquece muito rápido. Porque ele perde aquelas propriedades dos nutrientes. Porque é muito arenoso. Então a floresta amazônica tem esse grande problema. Se você não cuidar dela agora, e ela começar a diminuir, vai diminuir a chuva, que é o que mantém ela viva. Diminuindo a chuva que mantém ela viva, ela começa a se degradar, aí o solo começa a se empobrecer, o que não permite mais o crescimento da própria floresta. Sim. Então a floresta amazônica, que a gente conhece hoje como uma floresta tropical linda e maravilhosa, pode se tornar um cerrado. Imagina uma floresta como um cerrado. E aí a gente vai ter um impacto climático. E sim, um impacto climático. Então seria transpor mais uma linha de não retorno. Porque aí ela não consegue retornar sozinha, né? Ela vai ter dificuldade de retornar às condições atuais. Porque não tem chuva. Eu quero te perguntar o seguinte: essas consequências climáticas que aumentam o preço dos alimentos, impactam. Isso é bom para o capitalismo? Complicado, é bom ou ruim, né? Bom ou ruim? Pra quem, então. Né? Para quem isso vai ser bom? Para quem vai ser bom e para quem vai ser ruim, né? Para quem vende, então, é bom. Para quem compra, exato, é ruim. Mas aí quem manda? Quem tem o poder hoje? Quem tem 200 e poucos... quem tem 200 e poucos representantes no Congresso Nacional? A bancada do agro. Então. O Congresso tem 517 deputados, 200 e poucos são do agro, quase metade do Congresso quem manda é o agro. Então, porque é melhor você vender uma saca, sei lá, por 20 do que 5. Quer dizer... Para eles, né? Para eles. Para nós não, que a gente que é o consumidor. Mas para quem tem o poder na mão... Eles estão aí esperando aí mudanças drásticas para o ano que vem por causa da posse do presidente americano, né? Ele falou que não vai fazer acordos. Ele já falou que ele vai intensificar a exploração de petróleo. Então está todo mundo muito preocupado com tudo isso, né? Porque essa exploração pode agravar, pelo menos os
ambientalistas estão discutindo, estão colocando para a mídia, né? Do perigo, né? Dessa exploração, né? E esse valor de capitalismo, né? Eles estão visando só o dinheiro no momento, né? Sim. Eles não têm visão para as gerações futuras, né? Não. O futuro. A visão deles é muito imediatista, né? E só no pessoal. Eles são negacionistas, micro, né? É uma visão micro. Não uma visão macro. São os donos do poder pensando só em si mesmos. Porque para eles, se ele tiver que sair de uma região quente e se mudar para uma região mais fresca, digamos assim, do planeta, para eles é tranquilo. Eles têm dinheiro para isso. O Elon Musk leva eles em outro planeta. O que a gente vê, não precisa nem ir lá nos Estados Unidos, a gente vê aqui no Brasil, né? Regiões do Rio de Janeiro mesmo, que eram próximas do mar, né? Que no passado, há muito tempo atrás, eram ocupadas por pessoas mais de classe média baixa, elas foram expulsas para longe, os morros, e aquelas regiões são tomadas pelas pessoas mais ricas, né? Então, isso acontece no mundo inteiro. E é porque é muito mais fácil quem tem dinheiro se translocar, escolher um lugar melhor para viver. E depois, o que é preocupação para nós, para eles não é. Se você está preocupado com o preço do arroz e do feijão, para eles é centavos. Sabe? O que é isso diante para uma pessoa que ganha milhões? O que é o preço do arroz e feijão para quem ganha milhões, gente? Não importa para o mercado financeiro. Para nós, sim. Né? Somos assalariados, vamos dizer assim. Mas eu acho que o que eles não percebem é que no frigir dos ovos aí vai sobrar para todo mundo, né? Vai. Porque vai doer na pele de todo mundo. O calor, né? Mesmo que você tenha um ar-condicionado em casa, mas você tem que sair na rua. E o calor. Não, mas não é só isso também, né? A falta de umidade. A gente está falando de questão climática e que vai afetar a sociedade como um todo. Vai. Aí, por exemplo, falta alimentos, falta trabalho, aumenta a violência, entendeu? Eles sabem disso, né? Quem tem o poder sabe disso, mas não está interessado nos resultados, né? E eles estão começando a se preocupar com isso agora, eles começaram a perceber que quando você altera muito o clima, você diminui a produção nos estados como Mato Grosso, Goiás, né, que são grandes produtores de soja, e acaba, infelizmente, para quem é mais da esquerda, a gente não considera a soja como alimento, porque a soja, a maior parte dela, acho que 94% da soja, é uma coisa absurda. Ela é usada para alimentar o gado, não o ser humano. Então a soja produzida lá no Mato Grosso, lá no Goiás, não é um alimento para o ser humano diretamente, é um alimento para o gado. Né? E o gado é um dos maiores poluidores do ambiente, porque ele libera uma substância que é o chamado metano, que é 20 vezes mais poluente, causador do efeito estufa, do que o gás carbônico, que é gerado pela queima de combustíveis fósseis. Ou seja, a criação de gado, ela influencia até mais, né? Depende do local onde você está falando, né? No caso do Brasil, a gente tem 220 quase milhões de cabeças de gado, e 203 no último censo, né? Milhões de habitantes, a gente tem mais vaca no Brasil do que gente. E quem é que alimenta tudo isso? Né? A soja. Então a soja produzida não é alimento para o ser humano, é alimento para o gado, que grande parte é exportado, inclusive, né? Nem fica aqui dentro. E para o ser humano, mesmo, o pessoal fala muito do consumo de soja para os seres humanos também, né? Pouquíssimo. Eu mesmo não como carne de soja. A gente não tem esse costume. E pro corpo masculino, ela é um veneno, né? Calma lá, tem estudo mostrando que não. O naturalista, eu acho. Tem estudo mostrando que não. Tem. Porque até hoje que o senhor dizer é que pro organismo masculino, ela não traz muitos benefícios. Não é recomendada. Ela não é recomendada. Não sei, ele é naturalista. Eu gosto muito dessa parte de nutrição também. Nutrição, então. então. Eu ia fazer o curso de nutrição. Você não come carne, Rogério? Como um pouquinho.
como pouca carne. Porque o corpo precisa do... Não necessariamente, não por isso. Se a gente come Da carne é por proteína. gosto pessoal. Ah, é? Não é questão de é preciso. O grande A problema de quem proteína. não come carne é a vitamina B12. Ah, você pode repor. Que você pode repor, né? Porque a vitamina B12 é produzida por micro-organismos. Né? Uhum. Então, assim, não que você... Porque tem aquele negócio, eu não como carne, por exemplo, você deixa de comer alguma coisa, mas você, para repor, come outra coisa que produz um impacto maior ainda. É. Mas isso não acontece com a vitamina B12, porque ela é produzida por micro-organismos. Uhum. Mas, assim, a carne é um dos maiores poluentes do sistema. E se tratando de meio ambiente e aquecimento global. A carne é um dos maiores problemas. Tanto pela produção da monocultura, da soja, do milho, né? Quanto pelo gado em si, que ele é muito poluidor, e a gente sabe hoje, está mais provado, que a criação de gado extensiva, que ocorre no Brasil, ocorre pelo desmatamento da Amazônia. Então o gado ele é prejudicial nesses 3 níveis, digamos assim, tá? A monocultura da soja, o desmatamento da Amazônia e a produção de metano, que é 20 vezes mais poluente que o gás carbônico. O gado seria uma coisa horrível, digamos assim, tá? Para o ambientalista... O ambientalista... Mas existem outras carnes, porco, não frango... Não ajuda muito, é menos ruim, digamos assim. Peixe... Mas você está falando de como fonte de proteína. Como mas fonte o ovo não é melhor como fonte de proteína do que a carne? Como é que é isso? Rogério. Nós queremos aprender, Rogério. A melhor fonte de proteína que tem é a soja. Para consumo humano. Mesmo para o homem. Agora vamos desmistificar isso aí. Tá vendo? Sandro, pode comer soja. Pode comer soja, então, aí é importante para você também. Ó. A soja tem uma substância dentro da soja, né? Além da proteína, a soja tem muita proteína, quase tanto quanto a carne. A soja seria um substituto da carne, direto. Tá? Só que ela tem uma substância dentro dela que se parece muito com o hormônio feminino. Então ele pode atuar na geração do hormônio feminino, o que é ótimo para as mulheres, principalmente as, quando a gente vai chegando aos 50, vai perdendo os hormônios. Ótimo, coma carne de soja, vai fazer bem. Para menopausa. Principalmente para menopausa. Aí tem um estudo que mostrava, mas e os homens, né? Porque aí vai afeminar. Vai afeminar os homens que vai produzir estrogênio. Os homens vão começar a produzir estrogênio. Calma. Porque não vai perder a masculinidade. Não, eu não falei nesse sentido. Eu falei assim que, por exemplo, que ela age no organismo masculino de uma forma diferente que ela age no organismo feminino. Por conta desse... Por conta disso. O negócio é assim, a mulher produz estrogênio. Entendi. É natural da mulher produzir estrogênio. E essa substância da soja, por ser similar ao estrogênio, ela ajuda na produção de estrogênio. Então ela é boa para a mulher. Mas como o homem não produz, ou quase não produz, muito pouco estrogênio, então ele não afeta tanto o homem. Mas isso é altamente divulgado, né? Que foi faz no mal pra gente. Mas não, no passado foi. Muita gente não come soja por causa do homem, né? Não come por causa disso. Existe isso quando você vai lidar com questão de alimentação, de tudo, que você entra mais profundamente, surge esse assunto, né? Surge. Da soja no organismo masculino. Você lembra do ovo? O ovo teve período. O ovo é um veneno, o ovo é bom demais. Café também. O café é um veneno, leite. Manteiga, leite. Então isso... Cada hora eles mas essa soja que a gente compra, a granel lá, né? Não, qualquer soja. Pode ser soja. Texturizada, soja em grãos. Aliás, tem tantos métodos de fazer soja. Hoje tem até hambúrguer. Você pode ir na hamburgueria, hambúrguer de soja. É muito comum de grão de bico, né? De grão de bico. Mas tem muito soja também. Eu adoro fazer hambúrguer de glúten, de trigo. Tem muito tempo aquela doença, né? De glúten. Celíaca. A maioria das pessoas não tem. Então, a maioria das pessoas... eu tenho que encher na barriga. Mas geralmente, sabe aquele teste do pezinho? Toda criança faz? Faz um furinho no calcanhar da criancinha? Sim. Porque vai fazer o teste. Então, assim, você já fica sabendo se a pessoa vai ter problema. Sério? Quando ela nasce ali, já faz o teste do pezinho, já sabe se ela vai ter celíaca ou não. A maioria das pessoas não tem problema celíaco. Mas por que inflama a nossa região aqui do abdômen? Incha. Pode ser porque você está com dificuldade de digerir ela. Mas não que seja um problema celíaco agudo.
né? Só uma coisa, uma dificuldade pessoal sua. Não que você tenha doença em si, doença celíaca. Pode ser uma questão pessoal sua. Mas você faz aquela fermentação natural. Não faz fermentação. Você pega a farinha de trigo, né? Pega a farinha de trigo. Aí você faz uma massa bem dura dela com água. Só a farinha de trigo, um pouco de água, né? E tenta fazer uma massa dura mesmo. Só criança. Uma massa de pão. Massinha. Só que sem sal, sem açúcar, só farinha de trigo e água e dura. Não é aquela massa mole, não. Aí você pega uma bacia com água e deixa ela mergulhada por 2 horas. No mínimo 2 horas. Pode ser 2 horas, 6 horas, 8 horas, né? Ela vai fermentar. Não vai. Ela está mergulhada na água. Né? Tá. E é pouco tempo. Aí a água ela vai penetrar e vai dissolver o amido. Porque o amido ele é um açúcar, digamos assim, né? Um carboidrato, não vou chamar de açúcar. Ele é um carboidrato solúvel em água. Ele vai dissolver o amido. Aí você pega a água da torneira um pouquinho e vai lavando aquela massa. Por incrível que você vai lavar a massa. Ela não vai dissolver, não? Não, ela vai formar uma goma puxenta, liguenta. Aquilo é a proteína. Porque o amido se dissolveu. Saiu. E vai sobrar a proteína da soja, que é o glúten. Vai virar uma amoeba. Que se formou, parece uma amoeba. O glúten se formou naquele processo que ela ficou mergulhada na água. E o glúten se forma. Né? Durante esse molécula. Ele é a união de 2 proteínas menores, né? Que formam o glúten. E aí, na umidade se forma o glúten. E aí você vai lavar o amido e vai formar o glúten. Aí você pega essa massa, essa porra aí, que parece uma moeda, tempera ela ao seu gosto. Né? Eu adoro temperar com alho, sal e shoyu, para dar uma cor de carne, que ela é branca, né? Que ela fica com cor de carne. Aí você faz os bifes e frita. Depois que você frita, você olha na frigideira, você não pensa que é uma massa. Parece um bife. Você vai ver que ele tem cara de bife, tem cor de bife. Eu vou fazer. Eu acho que vale a pena. E eu posso fazer um pão dessa massa? Não, essa massa não é para fazer pão. Você pode fazer o seguinte: você vai fritar ele na forma de hambúrguer e vai fazer um sanduíche dele. Você vai colocar o pão, ele como se fosse o substituto do hambúrguer. Aquela forminha de hambúrguer, né? Que a gente faz o molde, né? Você vai substituir o hambúrguer por isso aí. Uma vez eu tenho uma amiga que ela é vegetariana. Aí a gente convidou ela e o filho, o marido e tal, para comer na minha casa. A gente fez uma sessão hambúrguer. A gente comprou um hambúrguer normal e eu fiz 3 hambúrgueres desse aí. Né? Eu fui montando, e aí as pessoas iam pegando. E aí quando ela foi pegar o dela, cadê o meu? Né? Aí eu falei, não, mas cadê o seu? Cadê? Alguém tinha pego o dela, que era do hambúrguer, né, de glúten. Não é hambúrguer de carne. O menino vai descobrir qual foi. Todo mundo, não foi você. Aí a pessoa, pra mim tá normal, isso aqui é carne. Aí teve que abrir o hambúrguer, olhar, deixa pertinho, que parece, a cor parece, a tudo parece. E o gosto. Até que a gente achou a pessoa que tinha comido. Aí, mas você não percebeu? Eu disse, não percebi a diferença. Não percebeu a diferença. Deve ser maravilhoso. É bom. Eu vou fazer, vou testar. Eu tô começando em casa essa vibe. Eu já consegui cortar porco e vaca, carne de porco e carne de vaca. Já consegui cortar, mas me faz mais falta. Agora estou no processo de... Você vai eliminando, né? Não é de uma vez, você não consegue virar de uma vez, vegano de uma vez, né? Não. E aí eu vou nesse processo, sabe? De trocar, sabe? E nunca é difícil. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou ambientalista, trabalho com isso, mas eu não eliminei. Eu simplesmente reduzi ao máximo que eu podia, né? E que eu me sinto satisfeito. Então, assim, eu não eliminei porque se eu vou na casa de alguém, eu não vou deixar de comer o que tem lá. Entendi. Se no final de semana vem gente na minha casa, eu não vou deixar de fazer alguma coisa que as pessoas estão acostumadas a comer. Se eu vou num restaurante, eu quero experimentar uma coisa diferente que tem ali. Eu tenho curiosidade também de experimentar uma caixinha, uma carne de um peixe diferente, então eu não eliminei, eu só diminuí a quantidade, né, para causar o mínimo impacto. Você põe hoje mais legumes? Olha, eu faço tanta coisa diferente, que eu gosto muito de carne de soja. Eu aprendi a fazer a tal da carne moída de jaca. Eu fiz, a minha mãe comeu, achou maravilhoso. Mas mãe, né? Não, e ela não... Mãe é mãe. Mãe não vai, não vai. Ficou tão boa, ficou tão boa,
que quando eu terminei a carne, eu dei um pouco pra minha cachorra e ela ficava me pedindo desesperadamente para cuidar mais para ela. Ela queria. Pro cachorro. Mas sabe então, que tem né? Você sabe que quem me fez repensar essa questão alimentar foi meu cachorro, né? O cachorro. Meu cachorro. Porque, assim, eu adoro animais, adoro. Hoje eu não tenho mais tantos, mas quando eu era mais novo, a minha casa parecia um jardim zoológico, né? Tinha bicho e tudo quanto é jeito, entendeu? Você tá igual minha neta, ela fala que quer ser veterinária. Ela ama. E aí, assim, mas eu desenvolvi um carinho por esse meu cachorrinho muito grande, sabe? Aí eu fiquei pensando, aí eu comecei a pensar nos outros animais também, falei, nossa, e eles têm sentimentos, eles têm, e a gente está comendo eles, né? Mesmo a vaca, a galinha, eles respondem, né? Tem uma inteligência ali, né? E aí tem uma consciência. Exatamente. Aí eu comecei a ficar com dó, sabe? Aí comecei a eliminar. Aí é veganismo. Geralmente os veganos têm essa consciência. Os vegetarianos e o veganismo. Né? Os veganos, a preocupação maior deles é com isso, com os animais em si, a consciência do mal, o sentimento dele, né? E os malefícios que a gente está fazendo a eles. Aí eles não comem, além de não comer carne. É um ser vivo, né? É um ser vivo que eu falo com consciência. Eles também não comem ovo, porque a maior parte do ovo que é produzido hoje são galinhas em gaiolas minúsculas, então ela não consegue nem espreguiçar, sabe? Ela não consegue esticar a asa para se espreguiçar. Uma gaiola minúscula. Por exemplo, ela não toma leite porque a gente sabe que a vaca leiteira mesmo, no Brasil não é tão comum, nos outros países eles vão mudando a genética da vaca. Uma vaca chega a produzir 70, 90 litros de leite por dia, o que é total absurdo, sabe? No Brasil a gente tem uma média de 20, 25 litros. Né? Chegou o intervalo, Acho que chegou então, né? Eu acho que sim. Nós vamos ter que dar um intervalinho, gente. A gente já volta. É rapidinho. Esforçado. Esforçado. Eu quero fazer uma pergunta. Eu não vou falar. O porco, a fêmea do porco, ela nós estamos no Instagram, então acho que a gente pode até. Tá? Então, eu estava falando da fêmea do porco. A fêmea do porco nem se levanta. Ele fecunda ela, né? Cruza, aí ela fica num cubículo pequenininho que ela quase não se movimenta. Quando ela dá cria, para que ela amamente os filhotes o máximo possível, eles colocam ela de uma certa forma que ela não consegue se levantar, ela fica deitada 24 horas por dia. O boi é morto paulada, entendeu? Para os filhotinhos conseguirem mamar ali o máximo possível. A pessoa que matar um bicho a paulada, não, pelo amor de Deus. Isso é aqui no interior, né? Aqui no interior mais caro. Mais caro. O porco é faca, né? É faca e paulada também. Tem a questão de hormônios que é injetado. Tem uma questão, a de hormônio é meio controverso aí, porque não existe um consenso de que existe ou não uma aplicação. Mas uma coisa é certa, uma coisa que existe consenso é os remédios, principalmente antibiótico. Sabe que o antibiótico é um problema, né? Sim. O antibiótico, se você usa ele de maneira incorreta, o micro-organismo, ou seja, a doença, ela cria uma resistência ao antibiótico. E aí você chega uma hora que você não tem mais antibiótico. Você tem uma doença que ela é imune a tudo quanto é antibiótico. E na criação de animais, o que se faz é um preventivo. Você não dá antibiótico numa granja de galinha, porco. Você não dá antibiótico quando o animal fica doente. Você dá antibiótico para ele não ficar doente. Então você tem um uso muito grande de antibióticos. Mas gigantesco mesmo. Você imagina, você não queria separar. Você queria tudo grudadinho. Mal tem espaço. As galinhas, por exemplo, que eles fazem assim. Você pensa uma granja com galinha com 20 mil galinhas no galpão. Cada galinha tem um espaço de uma folha de caderno. Para ela, é uma folha de caderno por galinha. É o espaço que ela tem para viver a vida toda dela. É uma crueldade muito grande. E se uma galinha ficar doença, ela vai transmitir a doença dela para todos, ao mesmo tempo você vai ter uma morte de uma quantidade enorme de galinhas. Então eles já previnem. Tem antibiótico, remédio ali, ó. É uma quantidade exagerada. É preocupante, né? Porque enquanto você não sabe, é uma coisa, né? Aí depois, por isso que eles não querem que a gente saiba. Eles escondem isso da gente.
Mas depois que você sabe é meio estranho, né? A gente tá falando de cachorro, por Você exemplo. fica ali fora, que abaixa em cima. Né? É, eu acho. Opa, tô aprendendo. Olha o tamanho da mesa. É muito. Muito botão. Você vê, e nós somos impactados por tudo isso o tempo todo. É a mudança climática, é a forma de cultivo de plantas e de animais também, né? E que age diretamente no nosso organismo, né? Trazendo doenças. Você vê que o ser humano ele não tem mais a resistência que tinha antes, né? Os nossos antepassados. Até por uma criação, né? Você sabe que a maior parte da resistência do ser humano ela surge na infância. Se a gente é exposto a micro-organismos que existem maléficos e benéficos do sistema. Tipo, pisar na terra, Pisar na terra, descalça. mas não é qualquer terra também, né? Não é aquela. Esse que é o problema, tá? Bom, amigo meu, porque antigamente se a criança limpava chupeta no chão, você catava, limpava na rua e dava pra ela. Tá, peraí. Antigamente, onde o cara pálida? Na fazenda, no sítio, numa cidadezinha pequenininha, lá no quintal da sua casa, hoje uma criança que limpa uma chupeta no meio da rua, filho, aquela rua ali está contaminada, sei lá o quê. Você não vai limpar, é outro ambiente. Então, a gente cria a maior parte da nossa imunidade tendo contato com esses micro-organismos. Tudo bem, mas num ambiente saudável. Sim. Então, uma criança lá do interior. Não na metrópole. Não na metrópole. O solo da metrópole não é saudável. Sim. Mas o solo de uma fazenda, rural, uma chácara, né? é saudável. Então ali é um ambiente propício para a criança nascer e crescer em contato com os micro-organismos do solo, criar imunidade e virar um adulto mais resistente. Mais resistente. Né? E com muito menos alergia. Isso já está comprovado. Hoje, Sabe, se você tem uma criança que cresceu nesse ambiente de roça, coisa assim, ela tem muito menos alergia do que uma criança que cresceu num apartamento sem o contato com esses micro-organismos. Tem alguns países que eles vendem na farmácia cápsulas desses micro-organismos para você dar para as crianças. Porque na cidade ela não tem contato com isso. criança de apartamento, eles falam, né? Que não tem contato. Mas você sabe, Rogério, o meu sobrinho, hoje ele tem 9 anos, mas ele nasceu com alergia de ovo e banana. Banana? Nossa, é a primeira vez que eu ouço. É a primeira vez que eu ouço também. Quando a minha irmã deu a primeira, ele era bebê, o menino quase morreu. Nossa. Ele, até hoje, ele não come, ele já tem essa consciência, ele não põe na boca, nem ovo, nem banana. Nasceu com isso. Mas dificuldade, hein? Porque ovo tem tudo. Tudo tem ovo. Então, mas, por exemplo, hoje ele já pode comer um pão, vamos supor. Ele não come um ovo. Então, mas qual pão que não vai ovo? Tem que ser um pão. Não. Mas se ele comer um ovo, já tampa aqui, o olho dele incha, e a banana também. Que eu nunca tinha visto também. Ovo até que é Ovo, mais complexo, mas banana realmente Acredita? é diferente. Diferente, né? Então, não sei, pode ser alguma mutação genética, sei lá, né? Aí a gente entra numa seara tão complexa. Então, que eu não entendo, então não posso falar, né? Não, é polêmica ao mesmo tempo. Eu posso voltar um pouquinho? Que a gente estava falando sobre o clima, né? Nós estamos vendo aí desastres para todo lado, né? Enchentes, aquela coisa toda, né? Fogo. Mas só no Brasil não, a Europa pegou fogo. Sim. Tudo. Portugal, Espanha, Vendo Itália, Canadá aquela pegou vez, fogo, né? Itália, nossa. Áustria? Não. Foi aquela. Então a gente percebe que está tudo muito assim abalado, né? Tudo muito mudado. Aí eu uso coisas do tipo assim, porque o governo isso, porque o governo aquilo. Não, tudo bem, tá certo, o governo tem responsabilidades sim em cima dessas mudanças, né? Mas nós também temos, né? Nós também temos. E o que a gente podia fazer para poder colaborar
Com o governo. Com o governo. Inclusive. Inclusive. Por Inclusive, né? Porque assim. Ou cobrar do governo. Sabe por quê? Porque a gente tem uma visão muito simplificada do governo. A gente fala, o governo já pensa logo no presidente. Mas o presidente manda tão pouco. A gente estava discutindo aqui dos 500. Mudanças climáticas, e aí eu estava falando que nós percebemos aí no dia a dia as mudanças no planeta inteiro. Então, fogo, enchente, terremotos, né, no planeta todo. Todo ser humano está exposto a esse tipo de coisa agora. E a gente ouve muito falar assim, o governo isso, o governo aquilo, né? Mas eu penso assim, que não é só uma coisa de questão de governo, é uma coisa de indivíduo também, né? Então eu fiz a pergunta para o Rogério, né? Para o Rogério, o que nós, cidadãos, né? O que nós podemos fazer para colaborar com tudo isso que está acontecendo, né? Cada um ali no seu ambiente. Exatamente. Colaborando. Aí são duas vertentes. Tem o que eu posso fazer na minha casa e tem o que eu posso colaborar com o governo. Porque, como eu estava falando, o governo ele é muito complexo. Porque o executivo, a gente fala, o presidente da República, mas o presidente da República é executivo, ele não faz leis. Uhum. Ele executa o que já existe. Sim. Então, ele segue ordens. Ele tem um orçamento para gastar, mas as ordens praticamente estão seguindo ordens. Uhum. A legislação, quem retira, por exemplo, a legislação que favorece o uso de agrotóxico, quem faz a legislação são congressistas, são os deputados que fazem essa legislação. Se a bancada do ar tem uma maioria lá dentro do Congresso. Sim. Né? E o Brasil é um dos países que menos paga impostos para água, para pesticida, para agrotóxico, do mundo. Pois é, não é punido ainda E, de assim, estar vendendo. não é culpa do que a gente fala governo. Não é culpa do presidente da República, é culpa dos congressistas. Então, aí, né, e assim, quem favorece tanto a compra de agrotóxico, quanto você não cobrar imposto sobre adubo. Sabe, adubo no Brasil paga pouco imposto, agrotóxico paga pouco imposto, sementes pagam pouco imposto. Então eles são muito favorecidos. Não é à toa que eles têm uma bancada gigantesca, estão favorecidos mesmo. Tem muito dinheiro. Aí, qual é a nossa parcela de culpa? Nossa parcela de culpa é votar nesses deputados que representam eles. Então, quando a gente vai votar nos deputados, estuda o histórico dele, gente. Aí cabe a nós. Estuda o histórico dele, ele está favorecendo quem? Ele representa quem lá dentro? Ele representa você mesmo? Ou representa os interesses próprios ou das empresas, grandes empresas que trabalham com impacto, causando impacto ambiental, que está bancando eles? Então, aí tem uma parcela de culpa nossa. Nesse ponto aí. A outra parte é a nossa vida. Então, diminuir o consumo de carne. Não precisa parar totalmente. Mas diminuir o consumo de carne. Reciclar o lixo. Tenta produzir menos lixo, principalmente. Né? Tenta pensar em reciclar lixo. Tenta usar uma coisa mais tempo. Ao invés de você comprar um carro e daqui a 5 anos eu já vou trocar. Pensa num carro que vai durar mais que isso. E aí você tenta trocar o carro menos vezes. Celular é a mesma coisa. Em vez de ficar trocando o celular todo ano, compra um celular que dura mais tempo, você troca menos. Então, quanto menos você descartar, despejar isso, por mais tempo que você use uma coisa, e tem uma coisa interessante que é uma coisa que eu fazia. Quando eu comecei a dar aula, por exemplo, na faculdade. Logo que eu entrei, eu já peguei uma canequinha de porcelana. Aí, eu era o único professor dos mais de 50 professores que tinha uma canequinha de porcelana. Mas tem que ser caneca de porcelana, porque ela não pega gosto. Eles usavam um copinho de plástico. Então eles iam tomar café e pegavam um copinho de plástico. Iam tomar suco, pegava outro copinho de plástico. Né? E por quê? Porque pega gosto. Então você usa suco, aí depois você vai tomar café, fica o cheiro, né? A pessoa não quer. A porcelana não tem esse problema. Ela não pega o aroma. E essa canequinha de porcelana ela durou durante quase 10 anos que eu trabalhei lá.
Aí eu fiquei calculando, nossa, se eu tivesse gastado 2 copos por dia, quantos copos eu economizei nesses 10 anos? E aí por quê? Porque eu usei uma coisa que teve uma durabilidade gigantesca e ela teve várias funções. Então se você tiver, pensar assim, né? Aumentar a durabilidade daquilo que você compra e comprar coisas que tenham várias funções, você já está colaborando com o meio ambiente. Isso é uma consciência coletiva, Rogério? Tem que ser uma consciência coletiva. Tudo bem que o impacto disso é pequeno, mas é um impacto. Mas já é um impacto. Já é um impacto, porque a gente tem que ter a noção de que a coisa de verdade só vai mudar quando mudar lá em cima. Lá em cima que eu falo, não estou falando de governo, não, estou falando de empresas. Porque a maior parte do impacto, nós seres humanos, indivíduos, causamos em torno de 10% do impacto. 90% do impacto é produzido por empresas e agronegócios. O impacto ambiental é produzido por empresas e agronegócios. Nós, seres humanos, gastamos 10% da energia elétrica produzida pelo sistema, ou seja, 90% é gasto por indústria, né, outros sistemas aí. Nós, seres humanos, gastamos 10% da água consumida no sistema. Nós, seres humanos, produzimos menos de 10% do lixo produzido pelo sistema. Então, 90% do impacto ambiental não somos nós do dia a dia que geramos. É um método produtivo que visa o contrário disso que eu estou falando agora. Lembra, ó, eu falei para você, compre uma coisa que dure muito e você possa usar ela para várias coisas. Então, pense no celular. Compre um celular que atenda vários problemas, resolva vários problemas seus e dure muitos anos. Muitos anos. Pense num celular que tem uma durabilidade alta. A memória é boa, o processador bom. Que te atenda. Que te atenda por muito tempo. Vai demorar para ficar defasado. Mas isso não é interessante para as empresas. Ela quer que você compre de celular todo ano, no mínimo. Capitalismo aí. Então a gente está... Todas as ideias ambientais elas vão contrárias à ideia do capitalismo. Que é vender cada vez mais. Eu ia entrar nessa questão da água, né? Que é tão preciosa. E que eles fazem campanhas para a população. Eles fazem campanhas para a população, mas que na verdade não somos nós. Não somos nós. Não somos nós. O foco principal está na indústria, né? Sabe um absurdo? Aqui no Brasil tem poucos campos de golfe, né? Tem um Lost Cause inteiro, né? Tem. Não sei nem de ninguém que usa. Não conheço ninguém que usa. Você tem ideia? Não, tem gente que usa, tanto que o campo de golfe existe. Mas para você ter ideia como está tão fora do nosso cotidiano, da nossa realidade. Da nossa realidade, que eu não conheço ninguém que use esse benefício. E agora eu vou te dizer uma coisa impactante. Nos Estados Unidos, a quantidade de água que é gasta para alimentar campos de golfe, que é usado por parcela ridícula da população, é praticamente igual à que a população nas cidades. Para deixar aquela grama verdinha. Então, assim, é um impacto ambiental gigantesco que favorece um número mísero de pessoas. É isso que está errado no nosso sistema. Nosso sistema ele é produzido... E tem gente hoje que tem gente que não tem acesso, né? Água potável, por exemplo. Nossa, aí a gente tem absurdos nesse ponto. A gente podia entrar na parte de energias alternativas, bateria de lítio. Né? A gente fala, bateria de lítio. Mas agora essa bateria de lítio, ela também usa cobalto. Qual que a gente fala que ela usa cobalto, né? Bateria de lítio. Mas ela usa cobalto. Tem 2 eletrodos, um positivo e negativo. Um lado é lítio e o outro é cobalto. O cobalto é extraído na sua maior parte da África. Se você pegar uma cidade na África, se extrai muito cobalto, quase mais da metade do cobalto do mundo é extraído de lá. Quase 90% da população não tem acesso à água potável. E é um lugar no planeta Terra que mais produz cobalto. Então... Ou seja, é um lugar do planeta Terra responsável por quase todas as baterias de lítio que existem no mundo. E deve gerar um impacto financeiro ali, para quantas pessoas, né? Você imagina, se quase 90% da população não tem água potável, esse impacto, essa renda que o cobalto está gerando, está indo para a mão de quem? Então é isso que precisa mudar. Mas para mudar isso, cabe a nós. Porque enquanto a gente estiver colocando em quem manda de verdade no país, que são os congressistas, não é o presidente da República. Quem manda são os congressistas. Enquanto nós, cidadãos, não votarmos corretamente, isso não vai mudar, porque eles estão fazendo leis que privilegiam poucos, não a massa da população. As leis que eles geram, fazem, privilegia
Eles mesmos, os grandes. E a maioria da população hoje está sendo massa de manipulada, né? Para acreditar que o agro é pop, que o... o agro é pop. Né? Pop, tech e tudo. Que as empresas são... Ai, meu Deus. Que o rico não pode pagar imposto, que o trabalhador tem que pagar o imposto de renda. É que nem a música do Zé Ramalho, né? Vida de gado. É isso aí. Nossa, olha, isso, o show foi cancelado. Parece que eu vi uma reportagem hoje. Do Zé Ramalho? Que ia ser amanhã, né? Amanhã. Nossa, cancelado foi em cima da hora? Eu vi na IPTV agora de manhã. Parece. Eu só para quem tá com ingressinho, mas parece que o dinheiro vai ser devolvido. Nossa. Tem que entrar no site. Tem que procurar saber. Bom, eu não iria, mas quem vai, né? Que é um grande show, eu gosto. Eu também gosto particularmente. Eu gosto bastante. Então, também adoro. Então, Rogério, sabe o que eu queria também? Uma coisa assim, ó. Eu quero entender muito sobre sustentabilidade. O que essa palavra, que é grande, não é uma pequena palavra, o que ela representa para nós? Ela é fundamental. Essa palavra é fundamental. É tão complicado, porque na faculdade, na época que eu dava aula de gestão ambiental, a gente discutia o que é sustentabilidade por várias semanas. É um desafio tanto a gente discutir sustentabilidade aqui em poucos minutos. Tá? Mas a gente tem que pensar no seguinte, que é uma coisa que é bem clara para todo mundo, isso é o tal do equilíbrio. A gente já imagina que o equilíbrio faz parte da nossa vida, né? Sim, nossa vida, né? É importante você ter equilíbrio mental, equilíbrio financeiro, equilíbrio de saúde, aquela saúde equilibrada. Então o equilíbrio não é uma palavra que está mais próxima da gente, né? A sustentabilidade ela se baseia no equilíbrio. Tá? Então, para ser sustentável, eu tenho que consumir aquilo que é possível ser gerado. Por isso que petróleo não é sustentável. Porque eu não gero petróleo. O petróleo eu só consumo. O petróleo demora milhões de anos para serem gerados. No subsolo, no material orgânico. Só que eu consumo ele em algumas centenas de anos. Algumas dezenas de anos, digamos assim. Então não é sustentável por isso. Porque a velocidade com que eu consumo é muito maior do que a velocidade com que ele é produzido. Entendi. Né? Lixo. Vamos pensar que é resíduo, né? Resíduo. Mas o lixo mesmo não deveria existir. Né? Um resíduo. Quando eu gero, vamos pensar no resíduo orgânico, que é mais fácil de entender. Quando eu gero resíduo orgânico, quanto tempo demora para ele se decompor no meio ambiente e voltar a ser nutriente para as plantas? Não, alguns meses. Em um ano. Por incrível que pareça, em um ano eu consigo transformar tudo que eu produzi de resíduo orgânico, casca de banana, batata, restos alimentares, ele retornar de novo a ser nutriente para as plantas. Em um ano. Olha que ótimo. Ele se decompõe rapidamente. Já existe no meio ambiente micro-organismos, principalmente fungos, vida em si já não é um equilíbrio. No momento em que você equilibra a vida, ela morre. Não, então, é isso que eu quero. Não é vida mais. Isso que eu quero dizer. O equilíbrio da vida não é estático. Não pode ser, senão. Não é estático. O equilíbrio da vida ela tem que ter ondulações. Ela tem que estar não tem fluidez. Exato. É isso que eu quero falar para quem está nos ouvindo. Não é o equilíbrio. Vamos parar aqui, vamos ficar estático aqui. Não, tem que ter fluidez. Tem que ter fluidez, ela exige que a coisa ande, né? Então não pode estar equilibrado. Isso. Totalmente equilibrado. Mas quando a gente fala em meio ambiente, em resíduo, energia, né, matéria-prima, a gente tem que pensar no equilíbrio no seguinte sentido. Eu estou produzindo um resíduo, que o mais fácil de entender é com matéria orgânica, porque faz parte do nosso cotidiano, até visualizar a produção de resíduo orgânico, né, de casca de banana, batata e tudo mais. Isso faz parte do nosso cotidiano, perceber que aquilo se transforma em adubo novamente quando você joga na terra, né? Ele vai se incorporando ali. Um vasinho de planta, ele vira adubo. Ele vira adubo ali. Então, esse é visível pra gente. E o que seria o equilíbrio aí? Eu tenho que produzir a quantidade de resíduo orgânico
na mesma velocidade com que eu consigo recompor ele no solo. O que para nós, no nosso cotidiano, já é impossível. Nossa casa nem tem, né, solo suficiente para você jogar esses resíduos. Nem se você tiver um minhocário, você não vai conseguir. Porque é tanto resíduo que a gente produz. Imagina, se a gente, aqui no Brasil a gente produz em torno de 1 kg por pessoa por dia. 1 kg por pessoa por dia. Metade é matéria orgânica. Imagina, meio quilo por pessoa por dia, não tem como, não há miocárdio suficiente, ou terra suficiente na sua casa para você recompor aquilo ali. Já está desequilibrado. Você está percebendo que você produz muito mais do que você, indivíduo, consegue reincorporar no solo? Já tem um desequilíbrio. Então a gente deveria ter um solo maior, disponível para cada ser humano, um solo maior para incorporar esse resíduo. Agora pense em coisas que demoram mais ainda para ser reincorporadas no meio ambiente, como material do celular. Nossa, decomposição de celular. Plástico, então, são milhares de anos para esse. A bateria do celular que você está falando agora. A bateria do celular, pilha. Né? E aí você desequilibrou. Né? Você está produzindo mais do que você consegue reciclar. Vamos chamar de reciclar essa reincorporação no sistema. Né? Então, a gente acaba estando desequilibrado em quase tudo. A gente consome muito mais energia do que o planeta Terra é capaz de produzir. Sim, porque a gente consome na nossa casa não só energia elétrica, a gente tem que pensar em combustíveis, tanto do gás de cozinha quanto do carro. Né? Então não é só energia elétrica, tem energia de combustível do carro, do gás de cozinha, é muito mais energia que isso. E tem energia que foi consumida para produzir os bens materiais que a gente consome, para transportar esses bens até aqui, para produzir esses bens, né? Seja alumínio, vidro, né? Todos eles, ferro, tudo é gasta energia. E a gente consome muito mais do que a gente é capaz de produzir. Mas por que a gente não consegue? Porque boa parte dele vem do petróleo. Boa parte dessa energia ainda vem do petróleo. Mas não esqueçamos, o petróleo é finito. Ele vai acabar, então existe um desequilíbrio, portanto não é sustentável. E quando esse petróleo acabar? E aí? A gente tem que ter outras formas. Pensar, então, mas vocês já estão assim, só pensando. para entender a sustentabilidade. Para você entender a sustentabilidade, você pensa daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. O que eu faço hoje, ele pode permanecer da forma como está por 50 anos, por 100 anos? Isso vai conseguir se manter? Sim, é um sistema sustentável. Não, não é um sistema sustentável. E nós estamos num sistema não sustentável em quase tudo. Desde produção de energia, quanto produção de matéria-prima, quanto produção de resíduos, seja ele orgânico ou inorgânico. Nenhuma dessas coisas é sustentável do jeito que está hoje. A energia eólica, ela... Vamos lá para a energia, boa. Ela é sustentável? A energia eólica é sustentável, sim, por causa da durabilidade dos aerogeradores. Né, que ele tem uma durabilidade gigantesca, coisa de mais de 20 anos. Né? E a quantidade de... Para você ter ideia, a gente pode tentar medir isso através da questão de impacto de carbono. Então você pega assim, porque o impacto de carbono é legal, porque ele é como se ele pegasse uma média da cadeia toda. Porque o carbono, que é o gás carbônico que causa o aquecimento global, ele é produzido não só quando você queima o petróleo, mas ele é produzido quando você pega um caminhão e leva aquela turbina, né, a hélice do aerogerador até lá no Ceará. Ela é produzida numa região aqui, sei lá, região distante, põe um caminhão e leva até lá. A produção dela, consumir matéria-prima. Então cada uma dessas coisas gera um impacto. E como elas consomem energia, consomem matéria-prima, você tem como medir isso através da quantidade de gás carbônico que ela gera. Então, se você medir a quantidade de gás carbônico que uma coisa gera na sua cadeia como um todo, você tem uma ideia do impacto dela. E os aerogeradores geram menos impacto ambiental do que a célula solar, do que os painéis solares. Você tem ideia? Nossa. Bem menos. O Nordeste, eu acho que tem muita energia eólica, né? Tem. Já tá... E vai ter muito mais, porque o investimento que está tendo ali está na ordem, está previsto até 2030, um pouco mais, 150 bilhões de investimento. Então, sei lá, e o governo? Qual o papel do governo? Nossa, vocês não fazem ideia. O esforço que o governo está tendo para tentar... Financiamentos.
Porque não tem dinheiro próprio. O Brasil não tem dinheiro próprio. Ele precisa de financiamento externo. Exato. Só que ele fez acordos com a China e com outros países, não só a China, mas com outros países, que estão na ordem de 150 bilhões, né, bilhões de dólares, só na área de geradão de hidrogênio verde. Hidrogênio verde, ele pode substituir uma série de coisas. Não só a parte de combustível, mas a parte até, ele pode tornar verde, né? Ou seja, causa uma coisa que gera pouco impacto ambiental, na parte de siderurgia, produção de cimento, né? De ferro, na parte de produção de cimento também, na parte de adubos. Então, assim... Os carros elétricos hoje na China estão sendo substituídos. Os carros normais substituídos por carros elétricos. E já, assim, em grande maioria. Grande maioria. Isso também... Sim, muito. Vamos só tomar... Eu acho que é interessante que as pessoas tentem ter uma ideia diferenciada nisso aí. A gente nunca deve pensar de forma extremista. Não. Então, assim, nunca deve ser, vou substituir todos os carros a combustível por carros elétricos. Não. Ou vou... Nunca tem uma solução única. Uhum. Mesmo que cada solução ela é melhor para um certo setor. Então, o carro puramente elétrico é muito bom para você andar dentro da cidade. Sim. Um carro que você já vai viajar, carro híbrido. Sim. Né? Agora, no Brasil, nós temos uma coisa que nenhum outro país tem, que é o etanol. O etanol, para você ter ideia, ele tem um impacto ambiental 80% menor do que os outros combustíveis todos. 80%. É maravilhoso o etanol. Tanto que existe um projeto do governo para fortificar a indústria do etanol, que o etanol hoje já entra na gasolina, que é praticamente o único país do mundo que usa etanol na gasolina para controlar a octanagem da gasolina, é uma vantagem do Brasil. Ele já entra em torno de 22% a 27%, mas o governo vai aumentar para... vamos falar do governo federal. Vai aumentar para 35%. Então já é uma meta que vai melhorar o meio ambiente e fortalecer a produção de um combustível que é sustentável, é bem mais sustentável do que os outros combustíveis. Nossa, que maravilha. Quanto tempo nós temos? Ô Rogério, nós acabamos já. O Cordeiro já apareceu aqui. Infelizmente, porque a gente falaria muito mais tempo. Muito mais. Mas a gente marca outra data? A gente pode marcar um. Agora o Vozes de Minas vai ser de férias? Não é, Sandro? Até 19, né? 19 agora. 19 de dezembro? Então nós vamos dar uma pausa. Isso. E a gente volta. Nós vamos ver o seu Cordeiro, qual é a data Qual de retorno, do retorno, tá? Então esse foi o último aqui. Desse ano. Mas eu adorei, foi um tema importantíssimo. Tem que ser discutido cada vez mais. Não foi gostoso? Foi muito bom. E leve, gostoso. Apesar de ser impactante. E as pessoas têm que ter mais consciência ambiental mesmo. Né? Fala-se muito, mas não sei, parece que não entra na cabeça das pessoas. Porque sabe? vai contra a própria vontade da pessoa. No momento que eu falo pra você, olha, você não pode estar comprando celular todo ano, você não pode andar de carro para ir na esquina comprar pão. Mas aí o consumismo, o capitalismo te obriga a... Aí você na televisão você fala, olha, compra o celular que não sei o que, não sei o que. Você não vai gostar quando eu falo pra você consumir menos. Então, nem você vai gostar, nem o empresário vai gostar. Apesar que eu não estou consumindo muito, não. Não tá, não? Não, muito não. Eu preciso parar. Gente, obrigada quem acompanhou a gente. Nós vamos dar essa pausa, mas a gente logo volta. Acho que em janeiro. E eu quero voltar com você. Pra gente continuar esse assunto. Obrigada, viu, Rogério? Eu que agradeço. Foi muito bom, adorei te conhecer. Não conheci o Rogério, conheci a tia dele. Uma belezinha, adoro ela, adoro. E adorei te conhecer também. Que bom. Viu? Obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente no Instagram. Nós vamos colocar a entrevista aí, completinha depois, para vocês acompanharem. Tá certo, ótimo. Obrigado. Obrigada. Vamos devolver aqui. O programa que entra agora não chegou. Chegou agora. Estamos terminando. Então nós terminamos na hora. Vamos fazer uma foto. Se a gente curtir isso,